Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre aço D2. Por quê? Um grande amigo meu, o Clister, conhecido da época de um fórum que a gente participava, há quase uma década atrás, nós comprávamos facas artesanais em D2 em leilões no eBay. Eu, por exemplo, cheguei a acompanhar leilões por 6 meses, estabelecendo preço médio, vendo quanto saía cada blank. Blank, o que eu chamo de blank, gente, é vamos dizer, o perfil da faca só em aço, sem empunhadura, sem nada, já com um desbaste básico, né, o grind básico dela, mas precisando de acabamento, colocar cabo e tal. Então eu traçava um preço médio para aqueles tipos de blank e acompanhava leilões, principalmente em feriados e tal. Então, essas lâminas aqui, daqui para lá, e mais algumas que eu tenho lá embaixo, uma chefe de cozinha, ou algumas outras lâminas em D2 que eu não trouxe para cá, eu arrematei tudo em leilão. Nenhuma dessas lâminas saiu por mais de 25 dólares. Né? Eu arrematei um canivete artesanal em D2 que me custou 10 dólares. Esse canivete, infelizmente, era para estar aqui, mas eu deixei para o meu pai usar, que é um excelente canivete em D2, ainda mais que eu retrabalhei toda a geometria da lâmina dele. Aí meu pai acabou dando de presente para os outros, fazer o quê? Como o Clístenes me passou um e-mail que ele queria, porque ele, essas duas facas aqui, como elas têm cerca de 6 milímetros de espinha original, né? Não essas aqui, porque eu retrabalhei toda a geometria. Essa aqui de lâmina está com 4 milímetros e essa daqui está com 5 milímetros. Mas ambas têm 6 milímetros de espinha, que pode-se ver pela porção do cabo, que não foi desgastada. A gente brincava chamando essas lâminas de jumentas. Né? E ele finalmente, uma jumenta que ele comprou junto comigo, né, na mesma época, dessas de 6 milímetros de espessura, a coisa de alguns dias atrás apenas, que ele acabou encabando essa faca. Então a gente brincava que nós éramos jumenteiros ou muladeiros, né, para comprar essas jumentazinhas. As minhas, para torná-las mais funcionais, eu modifiquei completamente a geometria. Né? Essa daqui, que é uma faca de caça, eu passei para full flat, verdadeiro, né? Ela afila bem no fio. Essa daqui, que tem um formato de chefe, mas eu transformei numa faca de caça. Eu primeiro passei para full flat e depois convexei tudo. Então esse perfil que vocês estão vendo aqui, ele é completamente convexo. Né? Ela tem um quebra-crânio aqui, um pomo com quebra-crânio, né? Empunhadura em G10 com pino escondido. Essas empunhaduras aqui, todas eu que coloquei. Né? Todas eu que coloquei. G10, essa aqui é uma das minhas facas favoritas para trabalhar coreamento e dá para trabalhar carne também. Né? Também alterei completamente o perfil original dela. Todas essas aqui eram sabers quando vieram. Né? Essa aqui eu transformei em full flat, com flat zerado, empunhadura em G10 laranja, extremamente confortável na mão. Ela só não tem passador para lanear, né? E eu não ia furar D2 temperado para fazer isso. Eu não tenho furadeira de bancada, então nem pensar. Né? Excelente lâmina. Essa aqui eu brinquei com o pessoal no fórum quando eu adquiri. O bolster já vem nela, quando eu adquiri o blank, veio o bolster, né? Ela é integral, só coloquei o G10 de empunhadura. Eu brinquei que era na época não existiam as moras robust ainda. Eu brinquei que era uma mora em esteroides. Né? E realmente, ela tem 4 milímetros de espinha. 4? Eu não me lembro bem, deixa eu ver aqui se chega a 4. Só um minutinho. 3,5. Ela tem 3,5 milímetros de espinha, então eu brincava que era uma mora em esteroides. Interessante, gente, só comentando. Todas as facas desse fabricante que eu adquiri,
Essa aqui tem 61 de dureza, essa tem 60, essa tem 61. Essa aqui foi a que veio com a menor dureza, 58 RC. Tá? Essa aqui 58 RC. Na época eu fiquei meio chateado e tal. E na verdade até hoje eu achava que ela devia ter os 60. Essa aqui é uma lâmina que ela absolutamente não tinha esse formato, né? O G10, a tala de G10 que eu usei para colocar nessa, eu aproveitei o resto para colocar nessa faca. Essa faca aqui foi uma que eu quebrei a ponta intencionalmente, porque tinha um frequentador do fórum que acabou me acusando de fazer propaganda de lâminas ruins. Eu falei, pô, sacanagem, eu tenho as lâminas, estou usando as lâminas, estou vendo que elas estão boas e tal, e o cara está falando que a lâmina não é lá essas coisas. Pois bem, ela não tinha esse perfil aqui, esse perfil foi depois de eu modificá-lo bastante. Eu coloquei essa faca numa moça, deixando só a ponta dela para fora, a ponta dela era maior, era aqui, meti um martelo nela para quebrar, para ver o tamanho do grão, para provar que a qualidade do aço era boa, né? Aí, na época, eu ainda postei imagem no fórum e tal. Aí, acho que acabou essa questão de que as facas não prestavam. Aí começaram... Essa aqui é outra. A empunhadura, essa já veio com a empunhadura, de madeira e tal. Aí, a questão passou a ser outra, que elas soltavam a empunhadura. Realmente, me parece, pelas fotos que foram postadas, que soltava mesmo a empunhadura. Mas eu nunca tive problema com essa aqui, por quê? Porque eu olhei ela bastante, hidratei e tal, e não deixo ela molhada nem nada. Mas não é problema, se o problema fosse empunhadura, eu metia uma talhadeirazinha, que eu tenho um formãozinho aqui, arrancava fora, botava em G10, que eu até prefiro. Essa aqui é uma Skinner, de 3,5 mm também de espinha, muito boa. Já essas daqui não são artesanais. Essa faquinha aqui é uma em D2, excelente faca, por sinal, muito boa. Cópia de um modelo, acho que Lightfoot, tá? Mas em D2, muito bom esse D2 dela. Esse aqui, alguns amigos já conhecem de outro vídeo, é um clone de um Spider com military, mas não vem com marca nenhuma da Spider, com nada. A única coisa que ele tem, ele vem aqui inscrito a laser, D2, tá? Então não pode ser considerado uma falsificação. Esse é um canivete que eu cheguei a comentar com o pessoal, que quando ele chegou para mim, eu não conseguia dar um bom fio nele. Eu dava o fio e o fio ficava muito microserrilhado, ia cortar qualquer coisa, o fio ficava danado. Eu falei, poxa vida, dei um azar danado. O que eu fiz? Peguei uma pedrinha carboruno, vocês imaginam que isso aqui fosse uma pedra carboruno, e sobre água fui passando a lâmina, até fazer uma canaleta da lâmina para desgastar o aço que eu considerava fatigado. Removi primeiro meio milímetro, 0,25 eu acho na época. Afiei de novo e tal, nada, continuou uma porcaria. Aí retirei mais 0,25 milímetros, fazendo o mesmo esquema, passando no vai e vem perpendicular na pedra carboruno. Afiei de novo, continuava uma porcaria o fio. Aí eu apelei. Aí tirei logo de cara 1 milímetro dele, reafiei. Aí a coisa ficou boa. Resultado, o que era? Aço fatigado no fio. No terminarem o perfil e no fazerem o fio dele, provavelmente queimaram o aço. Então, quando eu me livrei de 1 milímetro e pouco do aço nessa região toda do fio, aí o fio dele passou a ser uma maravilha. E para vocês terem uma ideia, D2 normalmente não suporta 15 graus de cada lado. Ele está com 15 graus de cada lado fazendo isso aqui, ó, em papel fino. Tá? E é assim que ele trabalha. Tá? É isso que é o resultado de eu ter me livrado do aço ruim no fio. Esse canivetinho aqui, gente, foi a mesma coisa. Não que o aço tivesse problema, porque o tratamento térmico desse canivetinho é da Peters Heat Treatment, que é hoje em dia um dos mais valorizados dos Estados Unidos. A lâmina dele vinha até quase aqui embaixo, era bem mais larga. Só que era aquele flat rombudo. Então a habilidade de corte dele... Desculpe. A habilidade de corte era uma tragédia. Aí eu reduzi toda a lâmina, trabalhei toda a geometria, desde a espinha até embaixo, transformando num full flat verdadeiro,
Isso aqui para corear e cortar um animal é uma das melhores coisas que tem. Esse é um sodbuster, né? Tecnicamente seria para cortar erva, mas esses canivetes nos Estados Unidos são muito prezados para justamente caça, para esfola. Com um detalhe, a dureza desse D2 é 58 RC. Eu vou explicar esses detalhes quando eu for falar sobre, logo agora, em seguida, sobre as características do D2. É um canivete sodbuster Country Causing da Queen Cutlery. Tá? O clipe, fui eu que adicionei. Esse clipe era de um Spartan da Cold Steel. A Cold Steel manda um clipe reserva para o outro lado da empunhadura, então eu usei para fixar nesse canivetinho. E esse recartilhado, e a empunhadura aqui é plástico, tá, gente? Esse recartilhado fui eu que fiz para dar gripe. Esse canivetinho é uma maravilha para esfola. Mas então, outros amigos já entraram em contato comigo via e-mail na região, na área dos comentários dos vídeos, perguntando características de D2. Gente, olha, eu já vou adiantar para os amigos que é o seguinte: não me mostrem um link ou uma foto de uma faca em D2 e me perguntem as características. Por quê? Eu vou explicar agora. O D2 é um bom aço para cutelaria? Gente, assim como qualquer outro aço. Não tem nada de excepcional nele. Ele não é melhor do que nenhum outro aço de cutelaria, a não ser que você especifique em que aspecto. Porque o D2 é um aço ferramenta de altíssima quantidade de carbono. Ele tem entre 1,4% e 1,6% de carbono. De 11% a 12% de cromo e entre 0,3% e 1% de molibdeno e vanádio. Varia de aciaria para aciaria esses percentuais. Tá? Com um detalhe, muita gente fala assim, 11% a 12%, mas aço inox não tem 11% de cromo? Gente, só que quando vocês ouvem falar que um aço para ser inox precisa ter 11% de cromo, significa 11% de cromo livre na matriz. Isso faz toda a diferença. E por que o D2, então, tendo entre 11% e 12% de cromo, não é um aço inox? Simples. Porque boa parte desse cromo é usada para formar os carbonetos de cromo do D2, que torna o D2 famoso exatamente por esses carbonetos de cromo. São carbonetos enormes, com média aí, até de 50 microns de tamanho. Então, são esses carbonetos que tornam o D2 muito resistente à abrasão. Então o pessoal fala assim, Cabral, mas uma lâmina em D2 é uma boa lâmina? É uma boa lâmina, gente. Mas depende de para que você quer. Por exemplo, com essa quantidade de carboneto de cromo e com o tamanho desses carbonetos, o D2 é propenso a formar microfissuras na matriz, porque esses carbonetos geram estresse. E a partir deles gera-se microfissuras. Então, por que o D2 é um aço que não é para levar pancada, não é para levar choque imediato? Aí alguém está pensando, que é isso, Cabral? Eu tenho faca em D2 e desço a bordoada no lombo dela e ela não abre o bico. Pois é, esse é o problema do D2, gente. Você pode estar descendo a bordoada no lombo dela e ela nunca te deixou na mão. O D2 não dá sinal de quando ele vai sofrer uma fratura catastrófica. Ele não é igual a outros aços, que aparece uma trincazinha, ou que ele começa a dar uma empenadazinha. Não, você está indo tudo bem e tal. E aí um belo dia, com uma pancada que nem era tão forte igual você costumava dar, você dá uma pancadinha e ele parte no meio. Por quê? D2 é um aço muito bom, mas não é um aço para sofrer pancada. Vocês vão ver vídeos na internet, nego dando pancada em faca em D2. Ela aguenta? Aguenta, só que você pode dar o azar sei lá, já ter microfraturas ali do forjamento. Quando a lâmina foi forjada não, quando ela foi temperada. E aí você tem uma fratura catastrófica. Então, deixa eu tentar explicar. E outra coisa, por que não dá para me falar da qualidade de uma lâmina
só vendo a especificação dela, só vendo foto. Porque o tratamento térmico para o D2 faz toda a diferença no resultado final que você vai ter, gente. Então, por exemplo, vamos supor que essas 3 lâminas aqui todas tivessem 60 RC de dureza. Cada uma poderia comportar de uma maneira dependendo de como foi feito o tratamento térmico dela. D2 não tem vantagem nenhuma no caboclo, um cuteleiro querer fazer tratamento térmico no D2 usando óleo, por exemplo. Porque esse é um aço endurecível ao ar. Via de regra, tratamento térmico de D2 se faz colocando a lâmina entre 2 pratos ou 2 placas, quanto mais grossa melhor para absorver mais calor, de alumínio. Tá? Ele tem uma altíssima capacidade de endurecimento. E qual o outro problema do D2 que muito cuteleiro não sabe? O D2, como boa parte do carbono dele, de fábrica, da aciaria, já vem no formato de carboneto de cromo, o D2 não basta você elevar a temperatura a 800 graus, a 900 graus, rapidamente e fazer o chamado quenching, né, a têmpera dele. Não dá. Por quê? Porque o D2 ele precisa de um tempo. Aí, uma das temperaturas usadas no D2 é cerca de 1040 graus. Isso mesmo que vocês ouviram. 1040 graus. Para quê? Para colocar em solução, para dissolver aqueles enormes carbonetos que vêm da aciaria, para colocar em solução o carbono e o cromo. Porque os carbonetos primários de cromo que vem na lâmina em D2 são muito grandes. Então você quer dissolver isso para liberar o carbono, você precisa do carbono no endurecimento, e você quer cromo na matriz e principalmente você quer carboneto secundário, que é bem menor. O carboneto secundário, quando você faz a têmpera, ele se precipita e são carbonetos bem menores que aquelas médias de 50 microns do D2. Tá? Então isso gera menos estresse na lâmina. Só que para isso, todo mundo sabe que a famosa termociclo para aço é a famosa curva TTT. Tempo, temperatura, transformação. O D2, nessas seções de lâmina aí, até casa de 6 milímetros, ele precisa de pelo menos 20 minutos a 1040 graus. Para que isso, Cabral? Para os carbonetos primários de cromo dissolverem e liberarem cromo e carbono. Tá? Então aí alguém está pensando, uai, Cabral, mas peraí, se eu deixar 20 minutos, vai crescer o grão, não vai? Aí é que tá, gente. Vocês nunca vão ver uma lâmina de D2 com um grão tão fino igual uma lâmina de aço plano, 1000 e qualquer coisa. Um aço plano com uma excelente têmpera, quando você quebra, a aparência do grão, você nem consegue ver grão, para início de conversa. É uma aparência de uma massinha de modelar acinzentada ou esbranquiçada, dependendo do aço. Parece uma... Como é que eu vou... a pessoa teria que ver isso. Quem já vê essas massas de modelar, não enxerga grão naquilo. O D2, se você já viu uma massa cinza, cinza claro ou cinza escuro, ele nunca vai parecer com aquela massa, porque ele não tem condição de ter um grão tão fino. Ah, Cabral, então o grão do D2 cresce muito? Também não, gente. Por quê? Porque esse pouquinho de molibdênio e esse pouquinho de vanádio que ele tem não serve de nada para contribuir na resistência à abrasão. Quem faz isso são os carbonetos de cromo, pela quantidade que eles estão presentes no D2. Os carbonetos de molibdênio e vanádio que não dissolvem nessa temperatura, com esse tempo de 20, 30 minutos, igual os carbonetos de cromo, eles continuam intactos, eles são muito miudinhos. E eles servem para pinar o crescimento dos grãos. Quando o grão começa a crescer, encontra um carboneto desse, ele para o crescimento. E começa a ocorrer nova recristalização. Então, quando você quebra uma lâmina com um bom tratamento térmico do D2, você não vai ver aquele grão de aço grande, não. Mas você também não vai ver um grão de aço igual quando você quebra uma lima. Tá? São coisas diferentes. Às vezes a pessoa quebra uma lâmina em D2, vê uma matriz do aço ali que não é igual uma lima quebrada, fala assim, é raro no tratamento térmico.
Não é raro não, gente. O grão do aço do D2, não estou falando do carboneto, eu estou falando do grão, é um pouco maior mesmo. Esse é o outro motivo do D2 não ser um aço para tomar pancada. Pelo menos não numa seção fina como de uma faca. O aço D2 é um aço antigo, é um aço que data lá da Segunda Guerra Mundial. Ele era usado em dies, em stampers. Por exemplo, boa parte dos fuzis alemães, foram os primeiros fuzis reais de repetição, era por estamparia. Vinha um punch, impactava numa lâmina de aço e já moldava aquela lâmina de aço. Esses punches, esses dies eram em D2. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar em cima de aço, então eles tinham que manter uma resistência à abrasão, porque senão rapidamente você ia ter que trocar esses dies ou esses punches. Então a utilização básica do D2 é para isso. Que nesse ponto ele é muito bom, ele tem alta estabilidade volumétrica e de tamanho, então ele é muito confiável para isso. E aí é usado em faca. E por que eu falei que você pode ter 3 facas com 60 RC e comportamento completamente diferente? Porque, principalmente no D2, assim como em outros aços com alta quantidade de carboneto, gente, você tem 2 tipos de têmpera. Você pode ter a têmpera que normalmente o pessoal faz aí, que é a chamada têmpera de baixa temperatura, até no máximo 250 graus centígrados, e você tem a chamada high temper, que é uma têmpera em alta temperatura, aí na casa dos 450, 500 graus centígrados, em que ocorre uma precipitação de novos carbonetos de cromo. Então você tem um chamado endurecimento secundário. Esse endurecimento ele é dado por quê? Você falou assim, olha Cabral, mas se aumentou tanta temperatura, não era para a lâmina ficar com menor dureza Rockwell C? A matriz sim. Só que ela precipita tanto carboneto que quando você vai fazer a medida de dureza, a macromedida, a dureza aumenta, porque os carbonetos de cromo têm aí uma dureza média de 70 RC. Um pouco mais para uns tipos, um pouco menos para outros, né? Você tem basicamente 3 tipos de carbonetos primários para quase todos os metais. E o D2 ele forma muito o M7C3. M é de metal, né? Então não importa se é cromo, se é vanádio e tal. E é um carboneto que tem umas características não muito interessantes, porque é um carboneto que gera fissura. Tá? Então, por exemplo, uma lâmina com 60 de dureza, que foi feita uma têmpera a baixa temperatura, ela tem maior resistência ao choque, tá? Mas não é uma lâmina tão resistente a uma abrasão quanto uma lâmina com 60 de dureza, que foi feita uma high temper, a 500 graus, por exemplo, e houve precipitação de muito mais carboneto. Mas qual é a desvantagem dessa lâmina com a high temper? E por que quase ninguém usa high temper? Porque a lâmina fica muito mais frágil, muito mais sujeita à fratura, apesar de que a matriz fica muito mais mole. Então, me enganei aqui, não posso falar que ela fica mais sujeita à fratura, porque a matriz fica muito mais maleável, mas ela perde resistência à oxidação, mas fica com altíssima resistência à abrasão. E é complicado eu explicar isso. Apesar da matriz ficar mais macia, gente, sim, ela fica mais suscetível à fratura mesmo. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes técnicos disso, não, mas é isso que acontece. E tem um outro detalhe. O D2 é um aço que é meio complicado, porque nele uma coisa bem marcante, que é o chamado fibramento mecânico. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para os amigos entenderem, vamos usar como metáfora a madeira. A madeira tem a direção dos filamentos da madeira, né? Então, quando eles estão de comprido, é muito difícil você quebrar essa madeira. Mas se você tem uma placa de madeira cujos filamentos, né, os veios da madeira, estão na perpendicular, se você tentar quebrar essa placa, ela quebra mais fácil. No aço, gente, não existe esse negócio de filamento, não. Mas o fibramento mecânico é uma coisa semelhante a isso. Quando o aço está sendo rolado lá na indústria para formar uma chapa, uma barra,
ele corre numa direção. Nessa direção que ele está correndo é que ocorre o chamado fibramento mecânico. Por que que no D2 isso é muito importante? Porque os enormes carbonetos de cromo do D2 tendem a se alinhar em faixas na direção do rolamento, que o aço está sendo rolado. Quer seja para ser formada uma barra, uma chapa, uma barra chata e tal, e segrega esses carbonetos em linhas. Então, por exemplo, o D2 tem uma coisa muito interessante. Normalmente as lâminas para faca são cortadas no sentido que o aço foi rolado. Se você cortar na perpendicular, você vai ter uma faca com uma retenção de fio, que é uma coisa fantástica. Porque você cortou na perpendicular, você colocou aquelas segregações de carbonetos de cromo, todos na perpendicular do fio. Então isso vai resistir à abrasão ainda mais. Só que um impacto um pouco maior na espinha dessa faca e ela quebra. Tá? Então o D2 você sempre corta a lâmina na direção do rolamento do aço, na direção que o aço foi rolado a quente, tá? Que é onde está o fibramento mecânico dele. Outra coisa interessante, gente, o D2 com a têmpera normal a baixa temperatura, ou seja, até 250 graus, sendo que, eu falei até 250 graus, mas vamos com calma aqui. Se o cuteleiro fez o tratamento tudo certo. E outra coisa, o D2 tem que ser tratado em forno com atmosfera neutra, né? Ou com atmosfera de argônio, por exemplo, ou então envelopado em folha de aço inox, retirado o oxigênio, e quando vai fazer o quenching da lâmina, né, entre as placas de alumínio, isso é rapidamente tirado do forno, colocado nas placas de alumínio, prensado dentro ainda da folha de aço inox. Ele não pode ter contato com o oxigênio, senão há uma descarbonização superficial e ele jamais vai atingir a dureza dele. Tá? Então, esse é outro detalhe. Ele precisa ou de forno de atmosfera controlada ou está envelopado em folha de aço inox sem entrada de oxigênio nesse envelope. Acabei me perdendo aqui. Bom, então eu ia falar da questão da dureza. Normalmente a 1040 graus, se você fizer uma têmpera aí de até 200 graus, você deve ter uma lâmina aí com dureza entre 60 e 62 RC. Fez tudo certinho. O D2 ele tem um detalhe. Ele tem uma coisa chamada, todo aço que precisa de alta temperatura, na hora do termociclo dele, tem esse detalhe, que é uma coisa chamada austenita retida. Quando você faz o tratamento térmico de um aço, você quer transformar a austenita, né, o grão de austenita daquele aço, em martensita, que é o grão duro que dá a resistência ao aço. Só que quando você trabalha com aços com alto carbono e que precisam de alta temperatura do termociclo deles, você acaba ficando com muita austenita retida. A austenita é um grão muito mais maleável e macio do que a martensita. Então você não quer austenita no seu fio, porque um fio com austenita vai ter baixa retenção de fio, vai rolar fácil, não vai ter a resistência à abrasão que teria a martensita. Então o D2 é um aço que se beneficia do tratamento sub-zero ou criogênico, né? Que idealmente, para uma lâmina, o ideal seria nitrogênio líquido, aí na base de 2 a 3 horas no nitrogênio líquido, após a primeira têmpera, antes de você fazer o que aqui no Brasil é chamado revenimento. E o D2, inclusive, ele se beneficia de uma segunda têmpera. Então você faz a primeira têmpera, né, entre as placas de alumínio, espera resfriar até a temperatura ambiente, volta com ele para o forno, e aí não precisa mais esperar aqueles 20, 30 minutos, gente. Porque os carbonetos de cromo que você precisava colocar em solução, você já colocou, eles já estão dispersos ali. Então você leva de novo no forno, somente para ele atingir aquela temperatura de 1040 graus de novo, faz um novo quente entre as placas de alumínio e em seguida já leva para tratamento criogênico. Depois é que você vai fazer a chamada, os americanos chamam de tempering, né? Que nosso caso aqui é acabei de falar e me fugiu o termo, revenização, tá?
vai revenir o aço, ou seja, você vai colocar lá 170, até no máximo 200 graus, tá? O que esse tratamento criogênico faz? Ele pega aquela austenita retida, que no D2 fica entre 15% e 30%, dependendo do tratamento térmico, e transforma essa austenita em martensita. Ou seja, com um simples tratamento criogênico, você consegue elevar de 1 a 3 pontos a dureza RC do D2 sem aumentar a fragilidade dele, a fratura. Isso entre aspas. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Um cara que fez o nome fazendo lâminas artesanais em D2 é o Bob Dozier, né? Inclusive nos Estados Unidos ele é conhecido como Mr. D2. Qual o segredo do tratamento térmico do Bob Dozier? Ele tem alguma fórmula mágica de tratamento térmico? Não. Tratamento térmico por D2 é conhecido o estado da arte desde a Segunda Guerra Mundial. O detalhe do Bob Dozier é o quê? Ele não faz o tratamento criogênico e o perfil das lâminas dele é como essa daqui. É um perfil extremamente agressivo que facilita o corte. Normalmente o que o pessoal faz? Normalmente deixa aquele perfil rombudo. Você tem que fazer muita força para efetuar um corte, o fio acaba sofrendo, independente do aço, tá? O segredo do Bob Dozier, o Bob Dozier nunca fez tratamento sub-zero nas lâminas dele. Aí você fala assim, olha Cabral, mas então ele deixa a austenita retida? Deixa. Ele deixa cerca de 15% a quase 20% de austenita retida, porque tem um detalhe, gente. A austenita retida, ela basicamente, isso é questão de metalúrgica, ela se forma em torno dos grandes carbonetos de cromo. Então, como eu acabei de mencionar para vocês, que a austenita não é tão dura quanto a martensita, tem mais elasticidade, o que que ocorre? Como o carboneto de cromo está circundado por austenita, e como todo carboneto tende a gerar microfissura, essa microfissura tem muito mais dificuldade de se propagar através da austenita retida do que através da martensita. E é por isso que as lâminas do Bob Dozier, apesar de terem austenita retida, têm um desempenho tão bom. É geometria associada ao tratamento térmico correto e com um detalhe. Os fios das lâminas do Bob Dozier, ele recomenda acabamento grosseiro. Então você juntou 3 fatores que vão melhorar a retenção de fio ali. Essa lâminazinha aqui, por exemplo, é que eu uso para cortar raiz, na beirada da calçada, cortar aqueles quebra-pedra, aquele monte de plantinha que aparece na beirada da calçada, no canteiro, para cortar raiz de mamão, de uma série de coisas. Então, o fio dela, para os amigos terem uma ideia, tem algum papel aqui? Deixa eu ver. Esse aqui amassado vai servir. O fio dela, ele é acabado, no máximo, numa pedra carborundo, no lado fino dela. Vocês veem, ó. Corta papel, que é uma maravilha. Rapa cabelo sem problema, tá? Vamos limpar aqui. Rapa cabelo sem problema, só que é um fio grosseiro. Por quê? Porque eu uso essa faquinha aqui para cortar raiz na terra, direto, para cortar plantinha na beirada do meio-fio. Ah, Cabral, isso não cega a lâmina? Lógico que cega. Lógico que cega. Isso aqui podia ser maxamétrico. Você passa no concreto da calçada, ele perde o fio. Só que esse fio, se eu for cortar na terra, ele dura muito mais do que o fio de qualquer uma dessas lâminas aqui. Todas em D2, tá? Por quê? Porque o acabamento dele é mais grosseiro. Então, gente, o D2 tem essas características. E outra coisa que eu falei, por que dá diferença na dureza, o comportamento de uma lâmina? A 58 é mais flexível que 60, com certeza, é. Normalmente com 60 RC, o D2 tem uma energia de fratura aí de cerca de 29 joules. Né? O 440C, por exemplo, com 58 RC, tem energia de fratura de 21, 22 joules. Então o T2 com maior dureza tem quase 30% mais de energia de fratura. Precisa de quanto? Quase 30% mais de energia de fratura para fraturar. Mas com um detalhe,
O D2, quanto mais duro for a lâmina, exceto se fizer a têmpera com alta temperatura, mas quanto mais dura a lâmina, mais resistente à oxidação. Ah, Cabral, por quê? Porque mais carbono vai estar apreendido na matriz de aço, da martensita, e mais cromo vai estar liberado para a matriz, para tornar a matriz resistente à oxidação. Por outro lado, até uma dada dureza, no caso 58, é uma média boa. Quando você abaixa a dureza do D2 de 60 para 58, você aumenta a resistência à abrasão. Alguém já gritou aí, que isso, Cabral, você ficou doido. Quanto mais duro o aço, mais resistente à abrasão. Sim, gente, isso é uma verdade geral, genérica. Por que se eu abaixar a dureza do D2 de 60 para 58, ele fica mais resistente à abrasão? Quem já pescou o que eu já falei ao longo do vídeo já entendeu. Por quê? Porque com menor dureza, eu libero carbono da matriz, e esse carbono vai reagir com quem? Com o cromo que está na matriz, formando mais carboneto secundário. Então, quando eu faço o revelimento para baixar a dureza do D2, na verdade, eu estou liberando o carbono da martensita, e esse carbono vai imediatamente reagir com o cromo, formando carboneto secundário de cromo, que são miudinhos e que vão ajudar muito mais na resistência à abrasão. Então, por exemplo, a matriz de aço pura, desculpe, a matriz de aço pura com 60 de dureza, não tem muita diferença para a matriz de aço pura com 58 de dureza. Porém, um carboneto de cromo com 70, e os secundários tendem a ser mais duros, com 73, 74 de dureza, é muito mais duro que se a matriz estivesse com 60. É por isso que a resistência à abrasão do D2 aumenta quando você diminui a dureza dele. Aí você fala assim, ô Cabral, mas um aço com 58, ele tende a rolar o fio um pouco mais fácil que com 60. É verdade. Mas se você está usando um aço, por exemplo, como nesse canivete, como nessas facas, que são facas de caça, basicamente para esfolar, para cortar carne, você não tem muito problema de rolamento do aço. Seu problema de perda de fio aí passa a ser o desgaste, a abrasão. Então, por isso que esse canivetinho aqui é fogo na roupa para cortar erva e para esfola, porque ele tem mais resistência à abrasão. Agora, eu tenho que ter mais cuidado com ele quanto à oxidação, porque ele oxida um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque o carbono que saiu da matriz e reagiu com o cromo, retirou o cromo da matriz. E é o cromo que faz a passivação da matriz, que torna o aço resistente à corrosão. É por isso aí que vocês vão ver de vez em quando um gringo que não entende porcaria nenhuma, falando que o ZDP 189 tem 20% de cromo, é um aço muito inox. Grande bobagem. O ZDP 189 tem 9% pelo menos desse cromo comprometido para fazer carboneto. Então ele está no limite ali da inoxibilidade. O ZDP 189, se você não tomar cuidado, se você sua muito, se você está num local muito úmido, ele mancha e dá corrosão de pitch facilmente. Então essa ideia de que o ZDP 189, porque tem 20% de cromo, é um aço muito inox, é um engano. Ele é inox sim, porque ele tem 11% de cromo livre na matriz, mas ele está no limite ali. É por isso que o ZDP 189 é inox, mas não é tão inox assim. Ele precisa de um certo cuidado. Para vocês terem uma ideia, o 440C, que tem entre 16, 17 e 18% de cromo, é mais inoxidável do que o ZDP. Por quê? Porque menos desse cromo é usado para formar carboneto e mais de 11% desse cromo é liberado para passivar a matriz do aço, para tornar ele resistente à oxidação. Então, gente, tem esses detalhes. É por isso que quando às vezes a pessoa me escreve perguntando, Cabral, essa lâmina em D2 é boa? Não tem como eu responder. Eu não sei qual tratamento térmico foi feito nela, como foi esse tratamento térmico. Ah, Cabral, eu quero uma lâmina em D2 para fazer um bushcraft leve. Eu não posso falar para a pessoa se a lâmina vai ser boa ou não, porque eu não sei esses detalhes.
O que eu sei é isso que eu estou falando. Mesmo com tratamento térmico, com têmpera a baixa temperatura, D2 não é uma lâmina para ficar tomando porrada. Ah, Cabral, mas a minha toma e aguenta. Ótimo, não tem problema. Só que você não pode reclamar se um belo dia você deu uma porrada até mais leve na sua lâmina e ela fraturou. Se você deixou ela cair no chão e ela fraturou. Por quê? Porque aquelas microfissuras, a partir dos carbonetos de cromo, vão se formando e vão se somando. Elas não são fissuras individuais, as fissuras tendem a se juntar. E com detalhe, no D2 as fissuras tendem a ser transgranular, ou seja, através do grão do aço, porque o grão é grande. Então elas tendem a se propagar através do grão do aço, o que é muito pior em termos de microfissura, para gerar uma fratura. Quando a fissura é intergranular, no caso de aços que tem grão muito pequenininho, esses aços suportam uma barbaridade antes de fraturar. É o caso dos aços carbônicos planos, porque o grão é tão fininho e a fissura se propaga entre a fronteira dos grãos, então é muito mais difícil dessa fissura propagar. É por isso que um 1095 vai resistir muito mais à fratura do que um D2 em mesma dureza. Porém, um 1070 vai resistir muito mais à fratura do que um 1095 em mesma dureza. Ah, Cabral, é porque o grão do 1070 é menor do que o 1095? Não. Aí já é um outro fator. É que um forma um tipo de martensita e outro forma outro. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Nossa questão hoje aqui é o D2. Tá? Então é isso. Se você quer uma lâmina para caça, para esfola, para trabalhar com carne, para trabalhar com legume, aqui deixa eu reformular isso, senão o pessoal vai me entender mal e achar que D2 é um bom aço para cozinha, e não é, tá? Eu tenho, mas adoro usar o D2 na cozinha, ainda mais que a minha tem 60, 61 de dureza, mas eu prefiro muito mais como aço de cozinha o aço da Victorinox, por exemplo, ou da Tramontina. Tá? Mas é que aqui em casa a gente faz muita orelha, máscara de porco, tocinho, então a minha lâmina tipo chefe em D2 para cortar isso é uma maravilha. Mas D2, gente, a aplicação assim, que eu consideraria ideal para o D2 é para lâmina de caça, para esfola, para trabalhar carne. Tá? Nisso ele brilha, ele se sobressai mesmo. Por quê? Por causa da resistência à abrasão dele. E com detalhe, gente, apesar do, por exemplo, o S30V ter uma retenção de fio em mesma dureza, um pouco maior que a do D2, no você afiar o D2, ele patina na pedra, porque mesmo tendo menos de 11% de cromo na matriz, ele ainda sobra aí provavelmente uns 7%, talvez um pouco menos de cromo. O cromo, ele tem baixo coeficiente de atrito. Então a lâmina dá uma patinada na pedra. Quando você for afiar um D2, coloca um pouquinho só mais de pressão e ele vai desgastar fácil, sem problema nenhum na pedra carboruda, tá, gente? Então quem D2 com 62 de dureza é difícil de afiar? Não, nada, é a mesma coisa. Você só precisa colocar um tiquinho mais de pressão para a pedra carboruda ficar bem eficiente. Pronto! Você vai desgastar o D2 facinho, não preocupa com isso não. Então acho que era isso. Então esse vídeo eu fui estimulado pelo amigo Clísteres, né, que me perguntou as características do D2, e eu acho que com isso, gente, elucida também essa questão de se o D2 é bom para a lâmina ou não para muita gente. Então, por exemplo, acho que eu não sei se é a Kershaw, que tem um facão em D2, isso é a maior idiotice do mundo. Uma lâmina de impacto em D2, você vai falar, mas eu já vi muito vídeo de gente fazendo shopper com o D2 da Kershaw, acho que é a Kershaw mesmo, né? Já vi fazendo batone e o facão aguentou. Mas, gente, é como eu falei, o D2 aguenta. Só o problema dele é que ele não te dá sinal quando ele vai fraturar. Você nunca vai saber. Você está fazendo tudo bonitinho que você sempre fez. Um belo dia você dá uma pancadinha nele, pronto, ele parte ao meio. Sem te dar sinal nenhum. Tá? Então é isso. Eu não estou falando que o D2 não aguenta pancada.
Eu estou falando que não é o ideal, pelas características do aço. Se você quer um aço para tomar bordoada, você tem vários outros aços para escolher. Se você quer um aço com boa resistência à abrasão, para uma esfola, para trabalhar carne, para cortar coisa abrasiva como papelão, o D2 é uma escolha inteligente e mais barata. Você vai achar lâminas em D2, talvez idênticas, por metade, um terço do preço que você acharia lâminas em S30V. Qual a vantagem do S30V? O S30V é bem mais tolerante à corrosão e um pouco mais tolerante à abrasão do que o D2, por causa dos carbonetos de vanádio, que são muito mais duros que os carbonetos de cromo. Carboneto de vanádio tem dureza aí na casa de 82 RC. O carboneto de cromo tem entre 68 e 74 de dureza. Tá? Então é muita diferença. Mas se você está num ambiente, vamos dizer, muito úmido ou muito salino, talvez valha a pena você pagar mais numa lâmina em S30V do que numa em D2, porque o D2 vai demandar mais cuidado. Agora, se você está num ambiente mais seco, ou se você vai usar para cá, se você tem um pouco mais de cuidado, você pode perfeitamente gastar um terço ou metade do valor numa mesma lâmina se ela for em D2. E dependendo do tratamento térmico e do acabamento no fio, você talvez consiga até uma resistência à abrasão igual a do S30V. Tá? Porque o S30V tem uma limitação, ele não gosta muito de passar de 60 de dureza não, que ele fica muito quebradiço mesmo. O D2 pode ir 62, 63 com um bom tratamento térmico, e com isso ele vai ter maior retenção de fio do que um S30V com 60. Tá? Então tudo é uma questão da pessoa saber escolher o aço, saber o que ela vai fazer com aquela lâmina, tá? E como vai fazer. É por isso que não adianta a pessoa, Cabral, tal lâmina é boa para mim se eu for fazer isso. Eu não sei, gente. Eu não sei como é que aquela lâmina teve o tratamento térmico, como é que você usa essa lâmina. Então, gente, deu um pau no finalzinho da gravação, mas tudo bem. Já estava terminando mesmo. É por isso que eu disse, não dá para mim dizer para a pessoa se tal ou qual lâmina vai funcionar para ela. Porque eu não sei como é que essa pessoa vai usar a lâmina. Eu não sei o tratamento térmico que a lâmina teve. Então a pessoa tem que arriscar. Aqui eu dei as características básicas. Então ela sabe que o D2 não é uma lâmina para ficar tomando pancada. Então cabe a pessoa conhecer pelo menos o mínimo necessário para saber escolher sua própria lâmina. E aí ela arca com as consequências, como todo mundo faz, é uma aposta. Né? Eu tenho N lâminas em D2, eu tenho acho que umas 4 a mais do que as que apareceram aqui. Nunca quebrei nenhuma, e para quebrar a pontinha dessa mocinha aqui, foram 2 marteladas, com ela presa na moça. Então quer dizer, D2 não é quebradiço, mas também não é um aço para ficar tomando porrada. Né? Acho que isso vai aclarar um pouco as questões para os amigos, na hora de tomar uma decisão, sem precisar ficar me consultando, porque fica complicado para mim dar uma opinião sobre uma lâmina que eu não conheço ou não tenho. Tá? Era isso pelo aço D2, um abraço a todos.